Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Kelly Oliveira e vou dar início à apresentação do nosso trabalho. Bem, o trabalho tem por título Alterações climáticas e disponibilidade hídrica para as culturas de olival e vinha na bacia hidrográfica do Rio Sado. Como sabemos, os impactos das alterações climáticas surtirão efeitos em diversos sistemas naturais e sociais, como a agricultura e recursos hídricos. A nossa área de estudos, que é a bacia hidrográfica do Rio Sado, está localizada na porção sul do país, que é a área mais vulnerável de Portugal aos impactos das alterações climáticas. Foi pensando na adaptação da região às suas características climáticas naturais e, mais especificamente, a escassez hídrica, que foi criado o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, ou EFMA. Desde o início das suas atividades, o EFMA tem beneficiado diversos ramos, mas principalmente do regadio, proporcionando o aumento da produção e produtividade de culturas de grande importância econômica para a região, como o olival e a vinha, de acordo com a EDIA. No entanto, em 2017, que foi um ano hídrico seco, já não foi possível transvasar para lá toda a água necessitada para as campanhas de rega, de acordo com o INASS 2018. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é verificar se a disponibilidade hídrica em 2040 será suficiente para manter a produtividade atual do olival e da vinha na bacia hidrográfica do Sado, cujos resultados são importantes para dar suporte a gestores e decisores nas questões que envolvem a gestão desses recursos e a adaptação da região às alterações climáticas. Alguns trabalhos sobre o tema já foram realizados, como o de Ferreira et al., em 2018, que verificou tendência para a diminuição do padrão de precipitação no período de 1995 a 2017 na bacia, e outros voltados para a criação de cenários, como o do IPCC em 2014, que prevê diminuição dos recursos hídricos na bacia do Mediterrâneo, afetando a agricultura em meados do presente século. O de Rolim et al., também nesse mesmo ano, prevê aumento das necessidades anuais de rega, inclusive do olival e da vinha. E o de Moreira et al., em 2014 também, que prevê, a partir de 2089, aumento das necessidades de importação de água de Alqueva pelo sistema Alvito-Odivelas, que se localiza também na bacia, sobrecarregando o Alqueva, Bem, a área de estudos localiza-se numa área de transição morfoclimática entre os alentejos interior e litoral, abrange 7.692 km² de área. O seu rio principal, que é o Rio Sado, possui 180 km de extensão e o caudal médio anual de 8,7 metros cúbicos por segundo, apresenta forte variabilidade sazonal. O clima geral é do tipo CS, de acordo com a classificação de Köppen, que é temperado e caracterizado principalmente por apresentar invernos chuvosos e verões secos. A metodologia foi iniciada pela análise da expansão da área de todas as culturas no Sado. Então, com cartas de ocupação do solo de 2010 e 2015 do DGT, relativos à área da bacia, foi calculado o crescimento anual da área ocupada por todas as culturas para se chegar às áreas anuais previstas. A seguir, calculou-se a expansão anual dessas áreas e, adotando a área de aptidão SISAP, que é o Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural, sendo de 56 mil hectares como limite de expansão de todas as culturas no EFMA, identificou-se o ano em que esse limite será atingido, que já seria 2019. No entanto, como a segunda fase de extensão do EFMA está prevista para 2022, aí é quando o EFMA provavelmente atingirá seu consumo hídrico máximo, em relação a todas as culturas. A seguir, por regra de 3 simples, foi calculada a percentagem das áreas a serem ocupadas pelo olival e vinha, tendo como base também suas áreas de aptidão SISAP, considerando que, na bacia, a percentagem de área de aptidão dessas culturas seja igual à percentagem de todo o EFMA. E desconsideramos também a expansão de outras culturas. Então, com base nesse resultado, por regra de 3 simples, calculamos a área a ser ocupada em 2022 por essas culturas na bacia. O segundo procedimento, com os dados dos consumos fornecidos pelos relatórios de atividade EDIA, foi feito o cálculo dos consumos anuais nos perímetros de rega, ali na bacia, com base nos quais calculou-se o crescimento médio anual do consumo para se chegar aos consumos anuais previstos. Terceiro procedimento, com os dados de volumes médios de rega dessas culturas, também fornecidos pela EDIA,
foi calculado o consumo médio dessas culturas, né, considerando a média, que foi calculada desses volumes médios de rega de cada cultura, e a área total a ser ocupada por cada uma delas em 2022. O quarto procedimento, com os valores das produtividades médias das culturas, também fornecidos pela IDEA, foi calculada a produtividade do olival e da vinha, utilizando também, né, o volume médio de rega, que foi calculado das culturas, e a área a ser ocupada por elas em 2022. O quinto procedimento, com dados de precipitação e temperatura do cenário RCP 4.5 de 2011 a 2040, do ensemble RCM disponibilizado pelo IPMA, no Portal do Clima, de 9 pontos estratégicos na bacia, foi feito o balanço hídrico do solo para cada um dos pontos, utilizando um programa desenvolvido por Eusébio Reis em 2002. Assim, utilizando os superávites resultantes, né, mais a área de drenagem, mais a capacidade útil total das albufeiras de águas públicas, obter o volume de superávit hídrico da bacia relativo à área de drenagem total das albufeiras. Por fim, fizemos análise aos resultados e chegamos a algumas conclusões. Como resultados, né? O primeiro procedimento mostra que em 2022 as prováveis áreas a serem ocupadas pelo olival e vinha na bacia serão esses, são os apresentados. O provável consumo hídrico de todas as culturas em 2022 na bacia será de aproximadamente 247 milhões de metros cúbicos. O provável consumo hídrico médio do olival e vinha na bacia será de aproximadamente, num total de 192 milhões de metros cúbicos. As produtividades médias dessas culturas em relação à área que elas provavelmente ocuparão lá na bacia, provavelmente somarão um total de 679 mil toneladas. Quanto ao quinto procedimento, esses são os principais resultados do balanço hídrico do solo, dos quais se obteve um superávit hídrico total positivo. Ao comparar a capacidade útil total das albufeiras de águas públicas com os prováveis superávit em 2040 e o consumo total na bacia em 2022, que contribui para a produtividade atual das culturas analisadas, pode-se esperar que a disponibilidade hídrica ainda seja capaz de suprir as necessidades de rega dessas culturas na área de estudos, embora não seja suficiente para preencher a capacidade útil total das albufeiras. Bem, agora eu quero apresentar as principais conclusões a que chegamos, chamando em primeiro lugar a atenção para o fato de que os resultados apresentados devem ser considerados juntamente com o caráter múltiplo do EFMA, que não tem apenas fins de rega, né? Pois nos cálculos realizados nesse trabalho, consideraram-se apenas os consumos hídricos das culturas, né? O que, em termos práticos, a água disponível nas albufeiras é também para fins de utilidade pública, nomeadamente produção de energia elétrica, né? E, embora a rega tenha sido seu principal benefício, num quadro de alterações climáticas, a satisfação hídrica das necessidades humanas certamente serão priorizadas. Em segundo lugar, as previsões de diminuição de precipitação e de aumento de temperatura dos trabalhos anteriores, né, feitos para a área de estudos, acarretarão numa diminuição gradativa da disponibilidade de seus recursos hídricos. Consequentemente, ao relacionarmos as necessidades com as disponibilidades, identifica-se uma perda gradativa da autonomia hídrica da bacia, tornando-se cada vez mais dependente da água que vem de fora, né? Que neste caso é a do Alqueva. Isso torna evidente e indiscutível a importância do empreendimento como o EFMA para a região. No entanto, também considera-se importante alertar para que seja realizada uma melhor gestão dos usos da água, de forma a atenuar a pressão sobre os recursos hídricos e, face ao quadro de alterações climáticas, seus impactos nas necessidades de rega são muito dependentes das medidas de adaptação adotadas pelos agricultores, conforme a conclusão do trabalho de Rolim et al. Em 2014, que foi citado no início. Por fim, dos pontos de vista técnico-econômico e ambiental, né, é necessária a construção de políticas e, sobretudo, de ações, né,
pois nesta perspectiva não existe agricultura de regadio, mas agriculturas, pelo que se deve, assim, promover ativamente os sistemas mais respeitadores do ambiente, que preservam os recursos e também são mais sustentáveis, né, de acordo com o Santos et al. Em 2018. Essas são as referências citadas durante a apresentação e agradecemos pela vossa atenção.